Olá, meus irmãos, eu sou Odair José Machado, sou do Ministério de Fé e Política da Renovação Carismática Católica. E é muito comum as pessoas perguntarem para a gente: Odair, em quem eu posso votar? Né? Essa é uma questão muito difícil, apesar que não está muito difícil você escolher, né? Mas você precisa seguir alguns princípios para poder votar nesse pleito. Eu separei aqui a política, assim, em como você pode votar. Eu chamei isso aqui de 4Ps, porque alguns aí chamam de 3P, né? É os 3Ps da política, mas aqui no Movimento de Fé e Política da Renovação Carismática Católica, nós chamamos de 4Ps. Mas antes disso, eu quero deixar bem claro para você que é uma obrigação de cada cristão, principalmente dos cristãos católicos, de participar efetivamente da nossa política. Segundo o Papa Francisco, e pelas palavras do Papa Francisco, né, porque ele diz assim: os cristãos não podem fazer de Pilatos, lavar as mãos, devemos implicar-nos na política, porque a política é uma das formas mais elevadas da caridade, visto que procura o bem comum. Envolver-se na política é uma obrigação para um cristão. O Papa Francisco também ele reforça que nós também não devemos fazer como Pilatos e lavar as mãos diante da situação que nós encontramos e diante também da perseguição que se encontra a família brasileira e os bons costumes, né? Então, levando em consideração os 4Ps da política, eu quero falar primeiro sobre o primeiro P. O primeiro P é o P de partido. Então, se você quer votar em algum candidato, lembre-se, o candidato está vinculado a um partido. Então, não adianta o candidato ter uma boa proposta, ele ser uma boa pessoa, mas está vinculado a um partido que é questão fechada com o aborto. E, por exemplo, alguns tempos atrás, tiveram dois candidatos que foram expulsos do PT, porque eles tiveram a sua candidatura cassada, eles tiveram o seu mandato cassado. Por quê? Porque o PT é um dos partidos que é questão fechada do quesito aborto. E esses dois deputados, que agora eu não me lembro o nome deles, né? Eles foram cassados porque eles votaram contra o aborto, porque eles eram pessoas pró-vida, que eram a favor da vida e contra o aborto. Como esse tema é questão fechada em alguns partidos, aí esses deputados perderam seu mandato por causa da fidelidade partidária, tá? Então não adianta a pessoa ser uma pessoa boa, mas estar no partido errado, que é questão fechada com o aborto. Então aqui entra o primeiro P. Então, assim, o primeiro filtro, você deve passar nesse filtro que é o P de partido. Como é o partido desse político? Assim, dessa pessoa que você pretende votar ou não sabe quem votar. Então você tem que ver se esse partido ele não é questão fechada com o aborto, se ele está de acordo, se os princípios desse partido estão de acordo com os seus princípios e os seus valores, né? Por exemplo, aí você analisa se esse partido confere com os seus valores, se ele é a favor do aborto ou não, se ele é a favor da família, se ele persegue a família, se esse é um partido que defende algumas ideologias que vão de encontro, que não convergem de acordo com a doutrina católica. Por exemplo, nós temos alguns partidos que a questão do aborto faz parte do estatuto do partido, ou eles são favoráveis ao aborto, são abertamente. Aqui eu listei alguns, né? Tem o PSOL, tem o PPS, PV, PCdoB, PCO, PSTU, o MDB, PT, PCB. Aí depois a gente tem o Partido Novo, que é em cima do muro, que eles não se declaram abertamente a favor do aborto, mas o atual candidato deles ao governo
assim, a presidência, porque ele defende que cada estado tem a sua própria legislação sobre o aborto. Então ele diz assim que se a pessoa não quer abortar, então ele muda de estado, aí ele muda para um estado que é contra o aborto, que não é favorável ao aborto. Já o partido Rede, isso não está no estatuto deles, mas a atual candidata a presidente no ano de 2018, ela defende um plebiscito para decidir o aborto, né? Então a pessoa que se diz cristã não pode nem passar pela cabeça essa questão de abrir um plebiscito sobre o aborto, né? Aí depois os partidos que são abertamente contra o aborto, eu vou citar alguns, tá? Eu não peguei todos aqui não. O PSC, o PHS, o PRB, o Patriota, o PROS, o PMB, né? E o Podemos. Então, assim, no primeiro filtro, no filtro de partido, você já elimina vários candidatos. Então, já funila, já fica mais fácil você escolher qual candidato você irá votar nessas eleições. Aí depois, o segundo P é o P de partido. Porque você... desculpa, é o P... O segundo P é o P de passado. Qual é o passado desse candidato? O que ele fez? Esse candidato, ele é ficha limpa? Ele está vinculado a algum partido marxista que seguem as ideias marxistas, que essas ideias revolucionárias, né, que vai contra a nossa doutrina? Então você tem que analisar o passado desse político, tá? Aí depois o segundo P é o P de presente, porque você analisando o passado dele, agora de acordo com o presente, com as ideias dele, o que é que ele defendia no passado e o que é que ele defende agora. Você tem que analisar, você precisa analisar se ele agora não está só disfarçando, só está sendo politicamente correto para ver se consegue agarinhar alguns votos. Então você leva em conta nessa questão do presente, qual é a ideia dele e se ele não está apenas se fingindo de bonzinho, se ele não é apenas um lobo em pele de cordeiro, só está se dando um de bonzinho. E também se ele não é daquele povo do politicamente correto, que se não define, que fica em cima do muro. Esses candidatos que ficam em cima do muro, porque não dá para confiar muito nessas pessoas, tá? Aí depois assim, ainda na questão do presente, tem pessoas que podem declarar contra assim esses valores, mas no passado ele tinha um outro pensamento. E nesse momento ele está só tentando se aparecer, está tentando só ganhar voto e ganhar sua confiança. Mas na verdade, após ele ser eleito, porque ele vai voltar às suas ideias anteriores. E o quarto P é o P de projeto. Você precisa analisar se o projeto desse partido, se o projeto desse político está de acordo com nossos valores e se ele realmente tem um projeto, né? Porque não adianta você eleger uma pessoa que vai chegar lá e vai ser um poste, né? Porque chega de eleger poste aqui nesse Brasil, né? Chega de poste. Já elegemos um poste nas eleições passadas e vários outros postes que estavam lá no Congresso. Não adianta agora a gente também eleger mais um poste. A gente eleger mais um poste para governar o Brasil, né? E mais uma coisa, tem algumas coisas tem alguns documentos papais que dizem que pessoas que se associam, que os católicos que se associam a partido de esquerda, a partidos comunistas, ou votam em pessoas que fazem parte dessas ideologias, e eles estão excomungados. Eles são dignos de auto-excomunhão. Então não precisa chegar alguém e falar, você está excomungado. Mas a partir do momento que você tem consciência do que você está fazendo, que está errado, e que você insiste que vai em contra a doutrina da sua igreja,
você está passivo de autoexcomunhão, porque você sabe do erro, você insiste no erro. E também vem a questão da apostasia, a apostasia da fé, porque essas ideologias, elas vão contra a nossa fé. Essas ideologias, elas perseguem a nossa fé, eles perseguem a fé cristã. Então, se você está com eles, você está negando a sua fé. Isso é a doutrina da igreja, tá? Não sou eu que estou falando. Então, se você não acredita em mim, se acha que é coisa da minha cabeça, você procura nos documentos da igreja. Depois eu vou deixar alguns links aqui. Aí, então, esse é o esquisito para você poder escolher um candidato a presidente. Você escolher em quem você vai votar, para presidente, para governador, para senador e para deputado federal e estadual. Mas nesse caso, para deputado estadual e federal, nós temos algumas opções dentro assim, alguns irmãos na fé que têm a vocação para a política, que são pessoas íntegras, que deram o seu nome e estão a serviço do bem comum. Não é de hoje que eles estão no serviço social, que estão ajudando as pessoas de maneira íntegra, sem interesse, sem querer nada em troca, né? Mas apenas pelo amor, pelo serviço, pela caridade, né? Tem uma palavra que diz que não adianta você falar línguas ou falar a voz ou falar a língua dos anjos, mas se você não tiver amor, se você não tiver caridade, de nada serve. Senão você vai ser só mais uma ONG que faz a coisa por fazer, sem interesse, né? Mas precisa ter caridade, né? Nas nossas ações. Então, como eu disse, não se façam de Pilatos. Não deixem de votar. Não votem em branco, porque se você votar em branco, você vai estar dando a oportunidade daquelas pessoas. Você vai estar dando oportunidade para aquelas pessoas que não têm instrução ou que são facilmente manipuladas. Ou então aqueles que realmente venderam o seu voto, porque eles vão votar para uma pessoa ruim. Porque você, se fosse votar, em vez de votar em branco, porque você poderia estar fazendo uma escolha mais consciente. Então vote com consciência, escolha bem os seus candidatos, não vote em branco, porque você votando em branco, você vai estar dando oportunidade para aqueles que compram votos, aqueles políticos realmente ruins, se elegerem. Então escolha um bom. Se você acha que todos são ruins, então você olhe pela questão do menos ruim. Escolha o menos ruim. Ou vamos dizer assim, se é possível existir o menos ruim, né? Mas vote na questão assim, do mal menor. Qual é o candidato que, se eleito, irá causar um mal menor, né? Então nós não temos muitas opções. Se você passar esses 4 P's que eu falei aqui, do P de partido, o P de passado, presente e projeto, não vai sobrar muitos. Você não vai ter muito para onde escolher. Vai sobrar, por exemplo, para presidente, eu acho que vai sobrar só 1 ou 2 aí, se você passar esse filtro, tá? E mais uma coisa. Voltando a falar sobre o nosso projeto de fé e política dentro da renovação carismática, uma coisa eu quero que fique bem claro: esse projeto nosso não tem nada a ver com a teologia da libertação, e a nossa doutrina aqui não tem nada a ver com as ideologias. Nós não somos, uma coisa que eu quero ficar bem claro, nós não somos de direita e nem de esquerda, nós somos da doutrina social da igreja. Então nós estamos trabalhando à luz do evangelho, à luz da doutrina social da igreja católica, que vem desde que a igreja começou a se envolver nessa questão, começou a ver que muitas injustiças estavam acontecendo lá no século XX, lá por volta de 1900, dali para frente, quando assim o marxismo e o socialismo começou a tomar conta. Ali também com a Revolução Francesa, assim os papas começaram a ver as injustiças que os trabalhadores estavam sofrendo com a Revolução Industrial, porque tendo que trabalhar 12 até 16 horas por dia, crianças trabalhando. Então a igreja começou a olhar assim também essa questão social com mais carinho, com mais amor e com caridade. Então essa é a doutrina social da igreja. Começou lá com a Revolução Francesa, então a gente já vem acumulando aí mais de 100 anos de documentos da igreja que trabalhando essa questão social. E as questões de injustiça através
assim, essas questões de injustiça que são causadas por governos tiranos que tentam tirar proveito da sociedade e da pobreza, tentar crescer em cima da pobreza e explorando o trabalhador. Então, uma coisa bem clara, esse nosso movimento não é nem de direita nem de esquerda, nós estamos com a doutrina social da igreja. Então, assim, dentro desse movimento de fé e política, a gente tem o projeto também de acompanhamento dos vocacionados. Temos também a evangelização dos meios públicos, né? E também instruir as pessoas para poder dar o norte, apontar o norte em como votar, como escolher, como fazer uma escolha consciente de acordo com a nossa doutrina. E dentro disso, assim, esse movimento de fé e política, ele iniciou em 2007. Então lá, em 2007, foi dado início a esse projeto dentro da renovação carismática católica. Deu trava-língua aqui. Então, assim, desde 2007 que os servos, que os vocacionados vêm trabalhando e vêm tendo assim um acompanhamento. Então, as pessoas que têm a vocação para a política dentro do movimento, elas apresentam o seu nome, esse nome é apresentado para um conselho, esse conselho faz uma avaliação e faz um discernimento para ver se essas pessoas realmente estão aptas para poder levar o nome do nosso movimento e defender as nossas famílias junto à política, assim, visando o bem comum, não os interesses próprios, né? E um dos meus quesitos para que essas pessoas apresentem o nome é que elas tenham, no mínimo, 5 anos dentro do serviço. O que a gente chama de serviço dentro da ECC são aquelas pessoas que estão engajadas com o movimento, que estão servindo, são pregadores, são ministros de cura e libertação, são pessoas que estão envolvidas com o serviço social, que vivem uma vida de caridade, que fazem caridade para os outros, que estão ali para acolher as pessoas, que estão assim a serviço, que abriram mão de tempo da sua vida, de muita coisa, para poder estar ao serviço do irmão, ao serviço do outro. Então, esse movimento começou em 2007, aí quando foi em 2014 nós conseguimos eleger 2 deputados aqui no Paraná. Então o Paraná é pioneiro, esse projeto nasceu aqui no Paraná e se espalhou para os outros estados. Então em 2014 nós conseguimos eleger, com a graça de Deus, conseguimos eleger 2 deputados. Um deputado estadual aqui no Paraná, que é o deputado estadual Evandro Araújo, e um deputado federal, que é o deputado Diego Garcia, que nos representou, fizeram um bom trabalho, foram destaque. Muitos até acreditaram que eles fossem chegar lá, assim, porque o ideal deles era fazer um trabalho independente, sem vender o voto, sem se vender, sem trocar voto a troco de ambulância ou a troco de verba, né? Tanto assim que um deles, porque alguns podem achar que isso é ruim, né? Mas não sei se é tão ruim assim, porque ele votou pela cassação da Dilma, depois votou pela cassação do Cunha, né? E depois também ele votou pela cassação do Michel Temer por 2 vezes, mas infelizmente ele e os outros foram a minoria e o Michel Temer não foi cassado, né? Então eles fizeram um trabalho independente. Muitos acreditavam que eles fossem chegar lá e não iam ser destaque, né? Mas eles se destacaram e mostraram para quem vieram, mostraram para a sociedade, para nós, que eles estavam lá para defender os valores cristãos, os valores da família e os interesses da sociedade, os interesses comuns, que estavam preocupados com o bem comum, não sim com o interesse próprio. Então, em 2016, o Conselho Estadual se reuniram novamente e decidiram que esses dois rapazes, que esses 2 jovens que se deram o nome e foram eleitos, fizeram um bom trabalho, eles iriam nos representar novamente. Então, assim, nas eleições de 2018, o Diego Garcia e o Evandro Araújo estavam nos representando novamente. E graças a Deus e pelo trabalho deles, os outros estados também viram o bom trabalho que eles fizeram e outros estados também lançaram a candidatura
a deputado estadual e deputado federal. Depois eu vou deixar aqui uma lista com alguns nomes. Eu não tenho todos, né? Mas eu vou deixar aqui o nome, aqui uma lista com o nome desses deputados e esses estados que estão nos representando, que fazem parte do Ministério de Fé e Política. E depois que essas pessoas são eleitas, eles são acompanhados por um conselho de mandato. Então, se tiver algum caso polêmico para ser votado, essas pessoas têm que, esses candidatos, assim, esses eleitos, essas pessoas que alcançaram assim, uma função eletiva com o nosso apoio, eles têm que se reportar a esse conselho. A esse conselho ele é composto por alguns membros da RCC, em especial pelo coordenador estadual do movimento e pelo coordenador nacional, no caso do deputado federal, e também por um bispo, e também acompanhado por um bispo, né? Então esse conselho é composto por várias pessoas da sociedade. Então esse conselho não é composto... Então, assim, o candidato está lá, ele não está sozinho, porque por trás dele também tem um conselho que precisa se reportar. Esse conselho também é para dar apoio a ele nas decisões mais polêmicas e para fazer o acompanhamento também e para ouvir eles. Então, eu vou deixar aqui uma lista desses candidatos, né? De alguns, eu não sei se essa lista está completa, mas essa foi a lista que eu recebi. Então, você vai ter a oportunidade de votar nessas pessoas que se dispuseram ao serviço, né, e que nos representam. É isso, um abraço e fica com Deus.